mais uma aula! Tudo bem, quarto ano? Espero que sim. Bom, vamos lá. Primeiramente, essa semana estou falando em todos os vídeos. Sejam bem-vindos! Quarto A e quarto C. Quarto B e quarto D. Saudades, uma semana sem videoaula, né? Bom, vamos dar início aí ao livro 2, tá? Que atividade agora do livro 2, Pro? História. Página 180, essa daqui, tá bom? Vamos dar início aí, fazendo uma pequena discussão, conversando, relembrando alguns fatos. Essa unidade é muita leitura. Se eu ficar lendo, vai ficar muito cansativo. Em sala de aula a gente lê, discute, um lê um pouquinho, outro lê outro, a prova vai discutindo. Aqui vai ficar uma videoaula cansativa, tá? Então nós vamos ver na imagem, vamos discutindo, vamos falando alguns pontos importantes daqui, tá bom? E em casa vocês fazem a leitura aí do capítulo. Vamos lá. Então já vamos começar vendo o livro, conversando com os amigos como funciona as videoaulas. Bom, as minhas videoaulas eu gravo, geralmente eu estou o tempo todo na tela com vocês, dividindo o livro. Divido o livro do aluno e do professor quando é correção. Essa semana eu estou fazendo um novo formato e vocês vão me falar o que acharam desse formato. A intenção é, tenha a atividade e a resposta para ficar toda a linha de raciocínio conforme é na escola. Na escola a gente faz como? Discute, a Pro explica, vocês fazem a atividade, depois a gente faz a correção para ver se está correto o que foi feito e memorizar a atividade, não é verdade? Então, tentar fazer o mesmo formato, vocês me falam se foi produtivo ou não, tá bom? Combinado? Bom, para isso, eu vou até olhar aqui para vocês. Eu conto com vocês colocar pause, fazer a resposta, depois de ter feito por enter e ver se está correto, tá bom? Combinado? Posso contar com vocês? Então, vamos que vamos! Mais uma aula de geografia. Geografia não, professora, de história. A Pro já está falando de geografia em vez de falar história, mas porque fala de localização também. Mas vamos lá. Observando essa imagem aqui, o que nós podemos ver? Esse ambiente, vocês acham que essa paisagem que nós estamos observando aí foi feito pela natureza ou pelo homem? Muito bem, pelo homem, né? A natureza não vai fazer ali certinho, delimitar os espaços. Você vê que isso daqui é a formação de uma moradia, gente. Olha aqui, tinham várias moradias, olha. Tá vendo? Tá tendo aqui estudo, visitação, moradias, ó. A entrada, olha aqui onde sentava. Então, aqui eram várias moradias. Teve a intervenção do homem. Para que tenha tido essa intervenção, certamente foi feito o desmatamento dessa área. Eles tiraram as árvores, possível árvores, modificou a paisagem para fazer aí a sua moradia. E eles usavam muito o quê? Os recursos naturais, né? Como as próprias rochas, olha, como moradia. As cavernas, né? Fazendo cavernas. Usavam madeiras, pedras, palha. Então, assim, tem um sítio arqueológico em Bom Jesus, no estado do Rio Grande do Sul. Foram encontrados vestígios que permitem conhecer o processo de construção dos povos Taquara. Uma cultura muito antiga que viveu meados do século II até meados do século XVI. Em grupos estabeleceu sua moradia próxima a rios, utilizando o tronco das árvores, galhos de palha, criando uma estrutura circular em sua construção. Então, vocês podem ver aí que eles usam os recursos, né, da natureza. E modificam também. Olha aqui, tem outras que foram criadas a partir de pedras, ó. A estrutura toda feita de pedras, né? As paredes, as lajes, tudo sustentada por colunas. E o sistema de... olha só que interessante esse daqui, ó. Já em Menorca, na Espanha, as construções em formato circular foram erguidas com utilização de pedra, tanto na parede quanto nas lajes sustentada por coluna. Algumas localidades possuíam um sistema de coleta de água da chuva, olha que interessante, formado por tanques escavados nas rochas ou canais que captavam
as águas do rio. Interessante, né? Então, vocês viram que as moradias foram mudando ao decorrer da história, né? Olha só, ao longo da história, os seres humanos passaram a utilizar os elementos da natureza para construir abrigo. Compare a imagem 1 na página 181. Essa daqui, ó, gente. A imagem 1, tá vendo? Na 181. E a imagem 2 nesta página, tá? E cite os materiais utilizados em cada uma delas. Então, a imagem 1, olha aqui a imagem 1. Imagem 1. E essa imagem aqui, tá? Dá uma olhada aí. E aí vocês vão responder também. Essas construções foram feitas em locais e períodos diferentes, mas ainda assim existem elementos parecidos no processo de construção dessas moradias. Observando as imagens e retomando o texto, cite uma semelhança e uma diferença, tá bom? Então, vocês vão ler o texto, a professora já fez o resumo aí do texto, e vão aí citar uma semelhança e uma diferença. Coloque pause, leia, ache e faça que eu já vou para a resposta, tá bom? Bom, vamos lá. Então, analisando a primeira imagem, nós vemos o quê? Percebemos a utilização de tronco de árvores, galhos e palhas, não é verdade? E na imagem 2, de pedras. E a diferença da imagem 2 à moradia 1 é o que? Os materiais utilizados na construção não são tão resistentes ao tempo quanto a pedra. Então, diferente da imagem 2, a moradia 1, diferente da imagem 2, a moradia da imagem 1 não foi encontrada, mas apenas vestígios. Por que isso aconteceu, gente? Aconteceu porque os materiais utilizados não eram tão resistentes quanto a pedra. Agora, já foi até para vocês verem? Não. Agora, fala das construções feitas nesses períodos diferentes, qualquer coisas que eram iguais e diferentes. Vamos ver? Nós podemos citar como semelhança o uso de materiais retirados da natureza, né? Construção das residências, estruturas circular de construções, ou a importância do uso de água para essa comunidade. E a diferença é que os primeiros povos, eles moravam perto dos rios. Lembra que a Prof falou? Para captura de água, eles eram seminômades. E os outros, não. Eles já faziam o quê? Eles não precisavam morar perto do rio. Eles faziam o quê? Eles construíam um tanque para armazenar a água da chuva. Tá bom? Essa é uma diferença. Vamos lá continuar. Esse também vocês vão saber responder, porque tá assim, é possível afirmar que essas condições modificavam a natureza? Justifique sua resposta. Põe aí. Põe em pause que eu já vou comentar com vocês. Nem vou levar lá para vocês verem no outro livro. Põe em pause aí, por favor. E espero que vocês tenham posto pause e vamos lá. Elas modificou sim, porque se eles estavam canalizando, trazendo a água até eles já estavam mudando aí a natureza. E eles estavam levando elementos lá, que nem pedras, árvores, que não era daquele momento, não era de lá para fazer as construções deles. Então, eles acabam mudando a paisagem natural, tá? Então, modificavam sim a natureza. Vamos lá ver. O processo de transformação social, cultural e política das primeiras comunidades humanas. Vamos observar aqui a imagem. Veja bem essa imagem. Isso daqui tem um nome, que é pinturas rupestres. Essas pinturas aqui são os primeiros arquivos, as primeiras... faz parte das escritas, né, da nossa história. Então, aqui nós podemos ver o quê? Que eles estão representando o quê? A caça. Olha lá, tem um animal e bastante gente ali para fazer a caça. Então, eles estão mostrando ali, representando a caça. Vamos ver aqui. Olha lá, pintura rupestre no Parque Nacional da Serra, no Piauí. Foto de 2018. Essa foto aqui foi tirada em 2018. O que as pinturas registradas na imagem representam? Olha, a Pro já estava falando, ó. Pintura rupestre, registro, são os primeiros grupos, né, que viviam nas cavernas, que deixaram aí seu registro. E pesquisadores sempre estão lá pesquisando, fazendo a intenção de trazer
a nossa história, conhecer a nossa história, não é? E aí aqui fala também que eles descobriram que teriam mais sucesso na obtenção de alimentos se trabalhassem juntos. Porque para caçar demorava muito, eles tinham que achar a presa, fazer armadilha, e não era tão rápido assim. Então eles começaram a fazer o trabalho em equipe, por isso tem muitas pessoas lá. Você já realizou alguma atividade em equipe? Quais são as vantagens e desafios de trabalhar em grupo? Olha só. Lembra que foi feito teatro do bullying? Os trabalhos que foi feito aí da temática é um trabalho em grupo. Qual foi a vantagem de trabalhar com o grupo? Qual foi o desafio de trabalhar em grupo? Põe aí, tá bom? Essa é a resposta pessoal, gente. Os alimentos obtidos na caça, na pesca ou na coleta de frutos eram repartidos entre todos os membros do grupo, o que levou à formação de laços familiares e amizade entre os indivíduos. Eles acabaram criando vínculos, amizade, olha lá. Porque assim, eles caçavam e depois repartia, né? Tem os 5, vai ser repartido em 5. Tem os 6, então assim por diante, tá? A fixação das primeiras comunidades humanas. Então, teve fixação das primeiras comunidades. O desenvolvimento das práticas da agricultura e pecuária, nós vimos isso já, né? Então, assim, foi criando, teve o domínio do fogo, teve a necessidade de fazer agricultura, pecuária, para o sustento e para mudar um pouco essa vida nômade que tinha. Então, aí foi criadas as primeiras comunidades humanas. E eles deixavam de migrar constantemente, como eles migravam antes, né? Aí eles passaram a ter moradia permanente e ter tempo para dedicar às outras tarefas, como elaboração de ferramentas, instrumentos diversos, produção de cerâmica, aprimoramento das moradias e das técnicas de produção de alimentos, melhoria nas estratégias de defesa do grupo e assim por diante. Então, ele está fixo ali, ele tem tempo de fazer outras coisas, de pensar outras coisas, de aprimorar o que tem lá com eles. Então, como nós já vimos, com o passar do tempo, os primeiros grupos humanos passaram a dominar práticas como plantio de alimentos e a domesticação de animais. Essas novidades provocaram uma mudança significativa na vida desses indivíduos. Explique essa mudança, como foi feita, gente? Essa é a resposta minha pessoal. Eu posso só dar aí umas ideias conforme o livro dá, mas dê pausa e faça, daqui a pouco eu já volto para fazer aí uma discussão sobre isso. As primeiras comunidades perceberam que teria melhor desempenho em suas atividades se trabalhasse em grupo, lembra? Explique de que maneira o trabalho em grupo contribuiu para a vida desses povos. Como que foi essa contribuição? Então, vamos lá. Pause. Foi pause? Foi pause. Isso aí, responde. Agora, vamos lá. No primeiro, quando fala que nós vimos aí da domesticação, do plantio, que eles começaram a dominar essa prática, então fala que o ser humano passou a se fixar em determinado local. Passou a ser sedentário, porque antes eles eram nômades, seminômades, e passaram a ser sedentário. Isso nós também já vimos. Não necessitava migrar de uma região e outra em busca de alimento ou abrigo, não é? Então, nessa linha aí, é o que eu sempre falo. Eu não pus com essas palavras, mas é isso que eu quis dizer, é isso que está escrito lá. Ok, tá certo, não precisa pagar. Eu coloquei... deixa eu ver uma resposta aqui que pode ser que está errada. Eu coloquei que eles começaram a dominar porque eles tinham tempo livre. Só isso. Não, você não explicou a história, né? Que eles deixaram de ser seminômades ou nômades, que eles passaram a ser sedentários, que eles dominaram essa arte, porque eles tinham mais tempo. Aí dá uma explicada, tá bom? Vamos lá ver mais. E o trabalho em grupo, eles perceberam o quê? Que facilitava a caça. Porque assim, enquanto estavam caçando, um estava aproveitando para olhar a segurança do outro. Porque assim, tinha a caça, tinha a pesca, tinha a plantação. Então, sempre um grupo poderia ajudar para ser mais rápido e também na segurança. Tá bom? Vamos continuar. Agora, vamos lá. Vamos trabalhar em equipe. Ao longo do tempo, muitos objetos foram criados para facilitar a vida dos seres humanos. Em grupo, ou seja, em casa, aí, com a facilidade, vocês vão pesquisar, tá? Além de pesquisar, vão discutir com o familiar, com quem está ajudando vocês, tá?
Vocês vão pesquisar objetos indicados ali e vai falar, olha só, vamos lá que eu vou explicar melhor. A atividade, caça de animais. O objeto que era utilizado, flecha de pedra polida. A atualidade, objetos usados hoje com a mesma função. E outras possibilidades usadas desses objetos, tá? Então, antes eu usava flecha de pedra polida para caçar. E agora? Vamos lá fazer uma pesquisa, gente. O que pode ser usado? O que se usa? Flecha pode ser do quê? E também mais o que inventaram aí que se usa muito? Então, vamos lá. Gente, esse daqui, vocês vão pesquisar. É resposta individual. Cada um vai fazer a sua. Mas lembre da flecha de madeira, arma de fogo. Aí aqui outras possibilidades de usar o mesmo material. Então, assim, antes usava só para caça, agora usa para guerra, por exemplo. Então, tá bom? Olha só outra coisa aqui. Armazenamento. Eles usavam vasilha de cerâmica para armazenar alimentos. E agora, a gente usa o quê? Garrafa PET, sacos, plásticos, vidro e dentre outros. E aí, aqui, outra possível utilização. Podemos armazenar bebida, combustível, fruta, e aí vocês podem colocar, tá? Agricultura e produção de alimentos. Machado de pedra, eles usavam machado de pedra. Agora pode ser arado, machado, trator, roçador, um monte de coisa vocês podem pesquisar. Aí, é usado para quê? Não só para agricultura, mas para remoção de terra, corte de árvore, preparo de terra, pequenos arbustos. Então, vocês citam aí. Vamos continuar. Quando a pessoa não tem como responder, né, meus amores? A agricultura e os impactos no meio ambiente. Tem impacto? Tem. Então, vamos lá ver um pouco sobre esses impactos, agricultura, como que é, quando se deu. Tem um mapa aqui que pode mostrar para nós algumas curiosidades. Vamos ver. Olha só, gente, essas datas são datas possíveis porque encontrou vestígios nessas regiões, tá? Mas vamos ver. Nós temos aí a legenda embaixo. Os animais estão assim, tá bem pequenininho, né, gente? Deixa eu ver se consigo aumentar um pouco mais. Aí melhorou, né? E vamos ver aqui a legenda. Nossa, a Pro quis melhorar e desceu até demais. Vamos voltar lá. Voltamos. Olha só, gente. Aqui é a nossa legenda. Então, tem abacaxi, abóbora, algodão, amendoim. Também temos os animais, tá? Veja bem, o coco, por exemplo. Ó, o coco. Vamos pegar um aqui com data. O amendoim, ó. O amendoim, possivelmente, foi encontrado vestígios de exploração nesse ambiente há 2.500 anos antes de Cristo. Olha só, 7.500 antes de Cristo. 1.800 antes de Cristo. Então aqui a gente tem um pouquinho da nossa história, e essa história toda foi possível mediante os vestígios encontrados nesses locais, tá? E também aquelas pinturas rupestres. Então tudo se faz uma pesquisa. Eles vão lá, pesquisa, eles vão vendo a história de acordo com a população, de acordo com os achados, e aí consegue trazer esses dados para nós. De acordo com o mapa, desenhe no espaço abaixo 3 alimentos que você come ainda hoje e que são cultivados há milhares de anos no seu continente. Bom, gente, está super fácil. Vocês vão poder ver aí vários, como a mandioca, abóbora, abacaxi, cacau, coisas que até hoje a gente consome, tá? Então, vê aí um e faz um desenho. 3 desenhos, tá? Um em cada alimento. Essa também é a resposta pessoal. Identifique no mínimo 4 animais domesticados e plantas cultivadas nos continentes a seguir. Aí, deixa eu diminuir um pouco, que agora ficou grande demais para a gente poder acompanhar.
Bom, gente, aqui é pesquisa também, tá? Então, vocês vão ver ali no continente produtos cultivados e animais domesticados. Na América, qual produto cultivado e animais domesticados? Na África, na Europa, na Ásia. Na América, por exemplo, abacaxi, porquinho da Índia, animal, mas tem mais, hein, gente? Tô dando exemplo. Na África, o inhame, trigo, o animal burro. Na Europa, a uva, trigo, animal boi, porco. Na Ásia, algodão, animal carneiro, porco. Então, cada um vai fazer sua pesquisa e por aí, tá bom? Após a pesquisa, nós vamos responder o próximo. O mapa indica que a agricultura e a domesticação de animais ocorreram de maneira independente em diferentes períodos e regiões do mundo, né? Com a ajuda dos colegas, ou seja, em casa, conversando com o familiar, pense e responde. Se tivesse que escolher um lugar para desenvolver o plantio, para garantir a sobrevivência do seu grupo, escolheria um local próximo ao rio ou distante dele. Por quê? Pause. Põe aí, que eu já vou discutir com vocês essa parte também. Bom, vamos lá. Então, aqui, certamente, vocês colocaram perto do rio, porque facilitava para planta, para poder irrigar a planta, e também para a sobrevivência deles, tanto das pessoas quanto dos animais, que a água é necessidade nessa parte, principalmente para irrigar as plantas, para a sobrevivência dos rios, né? Agora aqui nós vamos conhecer algumas comunidades, o processo de desenvolvimento agrícola. Nós também vamos ver aqui, uma curiosidade. Nós temos aqui um mapa, ó. Ele é em formato, tá vendo? Parece uma lua, ó, tá vendo? E o nome dele aqui, deixa eu achar aqui o nome dele para mostrar para vocês. Ó, formato de uma lua crescente. Seu nome, vamos lá, o nome. Deixa eu tirar minha foto aqui que facilita, né? Que tá difícil para ler aí com o meu nome aí. Quer dizer, comigo aí. Olha só, eu vou ler essa curiosidade porque é muito bacana. Evidências indicam que a agricultura tenha sido desenvolvida pela primeira vez há cerca de 10 mil anos, próximo ao mar Mediterrâneo, entre o rio Nilo, Tigres e Eufrates. Essa região, localizada no atual Oriente Médio, foi denominada crescente fértil, porque ele tem esse formato da lua crescente, né? Seu nome se deu ao formato da lua crescente, em verde no mapa, e ao formato de suas terras serem férteis, por causa da umidade das enchentes. Isso tornava a região propícia ao cultivo de alimentos, além de ser fonte de água para os animais, o que facilita a caça. Tá vendo? Então os animais irão lá se banhar, iam lá tomar água e aí eram caçados. Então facilitou. Então aí é um lugar muito fértil em função disso. E aí eles passaram com o aumento da produtividade, eles passaram a ter alimentos excedentes. O que é excedentes? Que sobra, que supera, que ultrapassa o esperado. Então aí eles tinham muito alimento, eles passaram a usar como troca, como moeda, que nem o escambo, né? Então era uma troca comercial. Então aí eu dava o que eu tenho para pegar alguma coisa que eu preciso. E cada família tinha aí o seu alimento que você cultivava e fazia assim essa prática de troca. As primeiras comunidades humanas realizavam o plantio agrícola próximo aos rios. Explique de que forma essa opção contribuiu para o avanço do processo agrícola, principalmente no Oriente Médio. Vamos lá, dá pause aí e responde que eu já mostro a resposta para vocês, tá bom? Pois pause, então vamos lá no outro livro. Pronto. Então, nas regiões próximas aos rios, o solo é mais fértil, porque ele é mais úmido, né? E assim, a proximidade da água facilita a irrigação da plantação. Simples, né? Eu creio que todos acertaram. Não fizeram com essas palavras que eu sei, mas estão na mesma linha de pensamento, então está correto. Vamos continuar. A cidade e a relação com o espaço natural.
Então, assim, eles passaram a viver em comunidade, em grupos, e cada um tinha uma função aí. Uns caçavam, outros organizavam, outros faziam aí a produção de ferramentas, e aí eles foram se organizando e ocupando o espaço natural e utilizando ao seu favor. Então, veja bem, olha só. Enquanto alguns faziam plantio de alimentos, outros atuavam na construção de ferramentas ou moradia. Com o passar do tempo, essa divisão de trabalho garantiu avanços tecnológicos, como a utilização de metais, como o cobre na fabricação de objetos, e também da invenção da roda, que representou uma grande mudança na relação de produção e transporte de mercadoria, entre outros avanços. Então, veja bem, assim, eles avançaram, tiveram um grande avanço e mudaram aí a situação da paisagem natural. A invenção da roda promoveu uma mudança significativa na história. Ainda hoje, ele é muito importante para diversas ferramentas que utilizamos em nosso cotidiano. Converse com seus familiares e desenhe no espaço abaixo 2 objetos que fazem uso da roda atualmente. Gente, tá muito fácil, né? E esse daí é desenho, tá? Faça a representação. Agora nós vamos conhecer aí uma cidade, a cidade mais antiga do mundo. Olha só, gente, aquela lá que nós estávamos vendo logo no início, né? Olha, gente. Ruínas antigas da cidade de Jericó. Essa foto foi tirada em 2017. A cidade de Jericó era localizada próxima ao Rio Jordão. Tem cerca de 10 mil anos. Os antigos habitantes dessa região desenvolveram a agricultura, o armazenamento de alimentos, trocas comerciais com outros povoados, além de uma arquitetura com pedras e barro, um sistema de irrigação para as plantas e a construção de muralhas para a proteção do território. Olha, pesquisas indicam que Jericó era uma cidade bastante povoada por volta de 8 mil anos atrás, chegando a ter cerca de 1.000 habitantes, o que era um número elevado quando comparado com outros povos do período. Atualmente, a cidade de Jericó é considerada pouco habitada, com aproximadamente 20 mil habitantes. Observe a ocupação do território na atualidade. Olha atualmente como que é lá. Que diferença, né, gente? Agora, finalizando, nós vamos aqui até a pergunta 4, tá? Comparando a fotografia de 2019 com a fotografia das ruínas de Jericó, quais mudanças é possível identificar? Responda aí. Explique como o desenvolvimento das técnicas de plantio, o armazenamento de alimentos, as trocas comerciais e as técnicas de construção tiveram influência na evolução das primeiras cidades como Jericó. Observe as imagens das ruínas da cidade de Jericó na atualidade e aponte interferências humanas no espaço natural. Vamos lá, põe pause, aproveite o nosso outro livro para a gente discutir sobre isso. Bom, vamos lá ver a resposta. Então, aqui está falando o quê? Da concentração de pessoas hoje em dia na atualidade, que é o 2, e as casas, as pequenas mudanças, sempre muita mudança. Vamos lá ver. Olha só, agora nós vemos o quê? O crescimento que teve. Olha só, eles têm prédio. Diferença da moradia de antes e de agora, né? Explique como o desenvolvimento das técnicas de plantio, armazenamento, alimentos, troca, como que tiveram influência na evolução das primeiras cidades como Jericó. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor e eu também. Com a agricultura, as pessoas podiam plantar o que eles estavam para comer, guardar e ainda trocar o excedente por outros alimentos. Além disso, aprenderam a utilizar novos objetos na construção de moradia, tornando-se mais seguras e resistentes. Bom, vocês devem ter respondido com outras palavras nessa linha de raciocínio. Quando nós observamos as ruínas de Jericó na atualidade, nós conseguimos ver o quê? Que na primeira imagem é a presença de construção no espaço natural, que já modificou ali a paisagem natural, a habitação, e na segunda imagem a presença de poste, possivelmente já tem energia elétrica lá, né? E de avenidas, então você já vê totalmente essa mudança que teve.
Essa atividade aqui na página, nós estamos na página 192, tá? Então, na 192, nós vamos para hoje na atividade 4 da página 192. E aí, essa aula de hoje de história finalizamos aqui. Retornamos a semana que vem com mais aula. Se cuidem um do outro. E logo, logo nós vamos superar isso tudo. Beijos!